Hoje vamos conversar sobre um assunto que afeta muitas pessoas, mas que poucas delas conseguem identificar em si mesmas: a autossabotagem. Me chamo Daiane Oliveira, sou psicóloga focada em relacionamentos e hoje vamos falar sobre esse tema que realmente anda afetando muitas pessoas, mas que raramente é identificado. Quem nunca já teve um objetivo bem claro na mente, um emprego dos sonhos, um relacionamento saudável, um projeto que tanto sonhou em realizar, e no momento em que estava prestes a realizar, acabou fazendo algo que fez com que tudo desandasse? Ou talvez já percebeu que sempre encontra um porquê para não começar, para desistir no meio do caminho ou para colocar obstáculos na sua própria jornada? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. A autossabotagem é um padrão de comportamento mais comum do que imaginamos e pode estar presente na vida de qualquer pessoa, independentemente da idade, gênero, profissão ou condição financeira. E o pior de tudo, muitas vezes nós não percebemos que somos os próprios arquitetos dos nossos fracassos. Então prepare-se, porque hoje vamos mergulhar a fundo nesse tema. Vamos entender o que é autossabotagem, quais são as causas mais comuns, como identificá-la nos seus hábitos e principalmente como superá-la para finalmente você conseguir ter a vida que você realmente deseja. Vamos começar pelo básico. O que é exatamente a autossabotagem? Em termos mais simples, a autossabotagem é um conjunto de comportamentos, pensamentos e ações que nos impedem de alcançar nossos objetivos, mesmo quando temos todas as condições para que isso aconteça. É como se tivéssemos um freio emocional que acionamos sem perceber, colocando em risco nossos próprios planos e conquistas. Importante destacar que a autossabotagem não é uma escolha consciente. Quase nunca nós pensamos, eu vou fazer isso para estragar tudo. Pelo contrário, geralmente surgem mecanismos de defesa no nosso cérebro que tentam nos proteger de algo que considera ameaçador, mesmo que essa ameaça seja, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, uma pessoa que sempre sonhou em ter seu negócio próprio consegue finalmente estruturar tudo, mas na semana anterior ao lançamento começa a procrastinar excessivamente, a tomar decisões precipitadas e até mesmo a criar conflitos com parceiros e clientes. No final, o negócio não decola e ela acaba pensando: eu não sou capaz ou não era a hora certa, sem perceber que seus próprios comportamentos foram os principais responsáveis pelo resultado. Outro exemplo comum é na área dos relacionamentos. Alguém que busca um relacionamento saudável e comprometido, mas que acaba escolhendo parceiros que não são adequados. Ou que quando o relacionamento começa a ficar sério, começa a criar brigas sem motivos ou se afastar emocionalmente. Agora que já sabemos o que é, vamos entender o porquê que isso acontece. As causas da autossabotagem estão profundamente ligadas à nossa história, às nossas crenças limitantes e ao modo de se relacionar com o mundo desde a nossa infância. Muitas vezes nós carregamos crenças que foram formadas na nossa infância, seja por meio de comentários de familiares, professores ou pela forma como fomos tratados em situações difíceis. Frases como: você nunca vai conseguir, você não é capaz, as coisas boas não acontecem com gente como a gente, acabam se enraizando no nosso subconsciente e se tornando uma verdade para nós. Quando conseguimos alcançar um objetivo que contradiz essa crença, nosso cérebro entra em alerta. Ele considera que estamos em um território inseguro, pois não nos sentimos merecedores ou capazes de manter aquela conquista. Então acaba criando situações que fazem com que voltemos para um lugar que nos sentimos confortáveis, mesmo não sendo aquele lugar o ideal. Parece contraditório, mas o medo do sucesso é uma das principais causas da autossabotagem. Muitas pessoas têm medo do que virá depois que alcançarem seus objetivos. A responsabilidade maior, a expectativa do outro, o medo de decepcionar aqueles que confiam nelas e, principalmente, a mudança que isso trará na sua vida e nos seus relacionamentos. Por exemplo, alguém que sonha em ser promovido no trabalho pode não assumir projetos importantes ou não se candidatar à vaga, mesmo sendo qualificado, porque tem medo de não conseguir lidar com a pressão do novo cargo ou perder a amizade de colegas que continuam na mesma posição. Obviamente, o medo do fracasso também é um grande vilão. Muitas vezes é mais fácil não tentar do que arriscar a enfrentar a possibilidade de falhar, ou ser julgado ou então passar vergonha. Então acabamos sabotando nossos próprios esforços, antes mesmo que apareça o resultado. Assim podemos dizer que não quisemos de verdade,
ou que não deu certo porque não nos dedicamos, ao invés de enfrentar a possibilidade de que talvez não fomos capazes dessa vez. Pessoas com baixa autoestima tendem a se sabotar com mais frequência, pois não se sentem merecedoras de coisas boas na vida. Elas podem achar que não merecem um relacionamento saudável, um bom emprego, dinheiro suficiente ou felicidade plena. Então, inconscientemente, acabam destruindo as oportunidades que aparecem, pois se sentem desadequadas em relação a elas. Algumas famílias têm um padrão de comportamento onde o sucesso é visto como algo negativo, onde há a cultura de sacrifício, a ideia de que a vida tem que ser difícil e que as coisas só chegam após muito sofrimento. Quem cresce nesse ambiente pode acabar se sabotando quando coisas começam a dar certo, pois não estão acostumados com a facilidade ou com a felicidade. Pessoas com baixa autoestima tendem a se sabotar com mais frequência, pois não se sentem merecedoras de coisas boas da vida. A primeira etapa para superar a autossabotagem é conseguir identificá-la nos seus próprios comportamentos. Muitas vezes ela é tão enraizada que passamos a vida inteira repetindo os mesmos padrões sem perceber. Aqui estão alguns sinais que podem indicar que você está se autossabotando. Procrastinação excessiva. Você sempre deixa as coisas importantes para a última hora, mesmo sabendo que isso pode comprometer o resultado. Decisões impulsivas. Você toma decisões sem pensar bem, especialmente em momentos cruciais, o que acaba prejudicando todos os seus planos. Autocrítica constante. Você sempre encontra defeitos nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos e em si mesmo, desvalorizando suas conquistas. Isolamento social. Quando está perto de alcançar um objetivo, você começa a se afastar de pessoas que poderiam estar te ajudando ou te apoiando. Busca por situações de crise. Você tem a tendência de criar problemas ou se envolver em situações conflituosas quando as coisas estão indo bem. Negligência de cuidados básicos. Em momentos importantes, você pode deixar de lado sua saúde, sua alimentação ou seus hábitos saudáveis, o que acaba afetando seu desempenho. Falta de planejamento. Você não organiza suas ações para alcançar seus objetivos ou começa projetos e não os conclui. Comparação constante com os outros. Você sempre se compara com pessoas que têm mais sucesso do que você, o que acaba diminuindo a sua motivação e fazendo com que você desista antes mesmo de começar. Você se identificou com algum desses sinais em si mesmo? Não se preocupe. Isso não significa que você é uma pessoa que jamais conseguirá alcançar seus objetivos. Significa apenas que você tem alguns padrões comportamentais que precisam ser trabalhados e isso é totalmente possível.